primeiro lugar, lembrar que nós temos 3 cultos aqui nessa igreja. Um quinta, 7h30, domingo, 9h30 e esse, 6h30. Então, se vocês tiverem disponibilidade para ir em mais de um, vocês têm 3 para ir. Hoje a nossa família vai em 2. E é sempre bom cada vez mais, então fiquem convidados. Sobre os ramos, nós temos ramos para vários públicos. Se vocês quiserem participar, pode buscar informações com a gente. Só um cuidado que o de adolescentes, o endereço não é fixo, então pergunta mesmo, se um dia vocês decidirem ir, pergunta o endereço para a gente. Aí tem de jovens para todo mundo. Esse mês a gente tem o evento Acampa Dentro. Já teve os das crianças, né? Que foi bem bom, mas esse aqui é mais adaptado para a gente, né? E o tema vai ter tema, né? Cada um vem com uma fantasia de um personagem bíblico. Aí usa a criatividade, viu? Eu acho que não tem um livro com mais personagem que o da Bíblia. Então, vamos ver. Usa aí bem a criatividade. Acho que eu já escolhi o meu. E é do dia 24 para o dia 25, uma noite. O valor é bem simbólico mesmo, é só para ver se vocês vão lembrar da inscrição. Aí pode passar. R$10. Feijoada beneficente para ajudar o Shopping Park no projeto do balé. E, gente, o que vem de talento nesse Shopping Park, não tem como explicar. Eu sou muito fã de balé. E a escola que eu sou mais fã, uma menina aqui de Uberlândia, conseguiu ir para lá, em Londres, a Royal Opera House. É uma grande escola. Então, vamos ajudar lá no dia 11 de novembro, né? Aí, sobre os dízimos. Os dízimos é uma coisa que nós fazemos aqui. A igreja tem os que contribuem, são os membros. Quando a gente vai em um lugar, a gente sabe que tem custo, todo mundo participa, a gente racha a conta, né? Mas os dízimos é muito mais do que rachar a conta. É uma coisa que a gente faz para Deus. A gente declara a nossa gratidão e que nós reconhecemos que Ele é o nosso provedor. E o que eu gostaria de ler com vocês é o fim. Talvez o Gabriel chegue aqui hoje. Mas Mateus 6, 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E Deus é o nosso provedor. E assim, eu e a Fernandinha começamos a ler o livro de Ruth. Essa semana, o que a gente viu foi a história de Elimeleque. Noemi, Ruth, vai contar a história de Ruth, né? Noemi é a sogra de Ruth, e Elimeleque é o falecido, que vai falecer na história já nos primeiros versículos. Eu vou ler para vocês também. Ruth 1 e 2. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, o homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher Noemi. E aí segue no 3. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. E aí vai seguir a tragédia também, que os filhos morrem. E o que eu gostaria de ligar com vocês é que eu e a Fernandinha estamos estudando esse livro e a gente viu que assim foi uma desobediência da parte dele, porque naquela época as alianças estavam ligadas ao lugar de Israel.
Então, eles terem saído de lá foi uma falta de fé, que Deus estaria com eles. E o que a gente lembra dessa história é que Elimeleque saiu por não confiar que Deus seria o provedor. E a consequência veio, a mulher dele ficou viúva, os filhos órfãos, e logo eles morreram também, então a Noemi ficou desamparada. Mas se eles tivessem confiado e permanecido em Israel, ido às vezes para outra tribo, para não morrerem de fome, mas não era o caso, eles não morreriam de fome, realmente a fome não era tão severa quanto parece, eles teriam obedecido, e Elimeleque não queria ir para lá para ficar para sempre, eles queriam voltar, mas como vocês viram, a gente não sabe quantos são os nossos dias. Acabou sendo uma decisão para o resto da vida dele, então que Deus não nos encontre um dia de desobediência como foi com Elimeleque. Vamos guardar tudo o que ele nos mandou e dar com gratidão, reconhecendo mesmo que Deus é o nosso provedor. Aí, aqui tá, se vocês quiserem doar por aqui. E o Pix. E eu vou chamar também as crianças. Então, isso. Na semana passada nós aprendemos um versículo. Teve gente que até deu notícia que o filho estava ensinando até os pais o versículo. Alguém lembra? Quer falar aqui? Quer falar aqui? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. A Helena também sabe. Você quer falar? Quer? Não. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os Salmos, eu não sei. A Helena mandou um áudio lá que ela estava falando. Você não quer falar, não? Quer? Não, quer não. Mas ela fala que é uma gracinha, né? Então, gente, essa semana a gente vai continuar falando do nosso coração. E o versículo de hoje, aí eu vou pedir para todo mundo abrir, especialmente os pais. Aí o desafio de vocês é fazer eles lembrarem sem esquecer o de antes. Viu? Vai lá em Jeremias 17, 9. Isso. Eu vou colocar na NVT, que eu acho que fica mais fácil de eles aprenderem. Mas é esse aqui. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, a gente vai aprender esse. E vocês sabem que a gente está fazendo uma lição lá com o coração. Hoje a gente vai fazer um coração bem doente mesmo, que é esse que é o nosso coração. E aí o que eu gostaria de falar com vocês, pais, é que à noite as crianças ficam no louvor, tá bom? Elas só vão comigo depois do louvor. E aí tem que participar lá. Tem que obedecer aqui. Tá bom? Né? Participar. Mas está dando certo. Vamos só. Aí eu vou orar também pelo Gabriel, o tempo que eles vão ter aqui. Então vamos lá. Vem.
Ó Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque a sua casa tem sido sustentada pelos dízimos e ofertas que aqui têm sido colocados. Que as pessoas que administram esse dinheiro possam fazer com sabedoria, diligência. Eu peço pelo tempo que nós vamos ter agora, que seja de muito ensino, tanto aqui com os adultos quanto com as crianças na salinha. Nos ajude a guardar a tua palavra no nosso coração e saber que nosso coração é realmente mau e a gente depende de ti. Em nome de Jesus, amém. Ô pai, peguei sua garrafa aqui, velho. E aí, pessoal? Já tá com água aqui. Valeu, obrigado. Mas provavelmente vou tomar as duas. Provavelmente vou tomar as duas. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, há um tempinho, bom tempo na verdade, eu vinha com uma vontade muito grande, que eu acredito que foi Deus que colocou no meu coração, de aprender mais, meditar mais no Sermão do Monte. E, consequentemente, pregar também no momento certo, né? E eu acredito que esse momento chegou. Quem é mais próximo sabe que eu estou com essa meta aí de aumentar minha frequência de pregações para pelo menos uma vez ao mês. E eu estou querendo fazer uma série, tipo, pessoal mesmo, no Sermão do Monte. Tá ligado? A gente tem o Fabrício, que falou comigo que Deus está ministrando muito no coração dele em Deuteronômio. O Pablo, né, ele vem há tempo falando que gostaria muito de fazer uma série em Filipenses, e eu no Sermão do Monte. Acho que a gente entendeu que seria massa a gente experimentar essa parada de séries pessoais, tá ligado? Tem várias igrejas que faz isso. Acho que a gente pode tentar também. E o Sermão do Monte, cara, ele é de extrema importância para todos nós. Tanto para a gente saber. Isso é uma coisa que a gente tem que saber, gente. Não adianta. Isso é tipo o clássico do clássico do clássico do clássico da Bíblia. A gente tem que saber isso aí. Tá entendendo? Falou Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Na ponta da língua, isso é o mínimo que tem que saber. E eu tô querendo decorar. Vou fazer igual as crianças. Acho que eu vou tentar decorar também. Mas não só para a gente saber, né? É muito importante a gente saber o Sermão do Monte, para a gente ir meditando nele, ter ele na nossa mente para ir meditando, e a gente sempre está fazendo uma autoanálise de como a gente está se comportando, certo? Mas não só isso. A gente também tem que... o Sermão do Monte também é muito importante para a gente falar ele também, né? Para a gente anunciar ele para as pessoas. E não só isso, mas para a gente conhecer ele, para praticar, para a gente viver ele. Amém? Então é com esses 3 objetivos aí que eu estou com essa vontade de fazer a série no Sermão do Monte. Sermão do Monte, ele começa em Mateus 5. Vocês podem abrir aí, por favor, Mateus 5. E antes da gente estudar de fato o começo desse sermão, que foi pregado por Jesus, é bom a gente saber o contexto, né, gente? Para a gente começar. Inclusive, eu acho que hoje eu vou falar poucas das bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. Acho que eu vou gastar um tempinho aqui também introduzindo tanto o Sermão do Monte como as bem-aventuranças, porque como é um negocinho que eu quero, né, gastar um tempo nele, eu acho da hora aproveitar que está muita gente aqui, a gente fazer uma base, entendeu? Saber aqui do contexto, o que é, o que não é, que eu acho que é muito bom a gente criar esse fundamento aí para o resto das pregações. Certinho? Qual que é o contexto? Tem vários contextos, né? A gente pode observar o contexto do Sermão do Monte em várias perspectivas. A gente pode ver o contexto bíblico, que é o quê? Deus, né, estava num silêncio profético há 400 anos. Há 400 anos, Deus não enviava um profeta daqueles que estão na Bíblia que a gente estuda, sabe?
Ou seja, e justamente por isso também você vê que o Sermão do Monte está no comecinho do primeiro livro do Novo Testamento. Isso não é à toa. Isso é para representar que após esses 400 anos de silêncio, vem agora o Sermão do Monte pregado pelo o profeta, o Messias, que é o Jesus, o próprio Deus encarnado. Amém? Além disso, também temos o contexto histórico da época, que é o quê? Os líderes religiosos, então, logicamente, eles que influenciavam a cabeça do povo, a religião do povo, eles estavam num momento de muita vulnerabilidade, né? Tanto política como econômica, eles estavam sofrendo muito ali na mão dos romanos, né? Então, eles esperavam, eles tinham certeza que o Messias, ele viria num reinado físico de política, um reinado militar, um reinado econômico, tudo que, sabe, material. Eles estavam esperando isso. Vai vir o Messias, ele vai ser, mano, o rei, e vai dar um jeito tudo nisso aqui. Mas nós sabemos, e quem não sabe agora vai saber, que Jesus, ele veio, na verdade, num reino espiritual. Ele veio num reino espiritual. Olha só o que o próprio Jesus diz pro Pôncio Pilatos, lá no final do Evangelho de João. Olha só, João capítulo 18, versículo 36. Olha só. O Pôncio Pilatos perguntou para ele e tal, e Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que ele está querendo dizer é que é um reino espiritual. Amém? E além disso, também temos o contexto religioso, que é a religião muito corrompida pelo pensamento de que as pessoas são salvas pelas obras, que as pessoas seriam salvas pelo cumprimento, pelo observar da lei. E a gente sabe que estava muito corrompido, porque os líderes religiosos da época até aumentavam a lei. Né? Então o negócio estava realmente desandado, né? Mas diferentemente disso, Jesus ele vem com o seu reino espiritual para mostrar que realmente essa mudança salvífica, essa conversão, ela vai vir de dentro para fora. Não é de fora para dentro como os caras da época estavam imaginando. Tá entendendo? Então a gente tem que ter esse contexto aí em mente durante todo o nosso estudo. E o Sermão do Monte, ele é muito brabo, porque é como se fosse a própria revelação se revelando. Porque como ele é pregado por Jesus, e Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus vivo encarnado, sabe, ele é o próprio Deus pregando a palavra dele mesmo, e ele mesmo é a própria palavra dele. Porque a gente vai ver no Sermão do Monte que Jesus, ele é a nossa referência de cumprimento de todos os atributos que estão no Sermão do Monte. Nossa principal referência, nosso principal exemplo é Jesus. Então era Jesus pregando ali ele mesmo. Ele era a notícia que ele mesmo estava falando. Isso a gente não pode encontrar em qualquer pregação que a gente encontra hoje em dia. Eu sou um cara falho. E eu prego de maneira falha sobre Jesus. Mas Jesus, ele estava pregando ali perfeitamente sobre ele mesmo. Amém? A melhor pregação de todas. Né? Então, e o Sermão do Monte, ele tem, como ele prega Jesus, ele tem esse objetivo também de fazer a gente se tornar mais parecido com Jesus, que é uma maneira mais bonita de dizer que o Sermão do Monte, ele também tem um objetivo santificador. O que significa santificar? Santo, a palavra santo, significa separado. Ou seja, quando Jesus vem no seu reino espiritual e ele traz o Sermão do Monte é como se fosse a conduta dos súditos desse rei espiritual que está vindo. Como eles se comportam. Está entendendo?
E dessa forma, isso é totalmente contradizente ao que o mundo prega. Isso entra em contraste, assim, em conflito direto com os valores desse mundo, as ideologias desse mundo. Então, por isso que é separado do mundo. É um reino espiritual que ele é separado, nesse sentido. Né? A gente está aqui no mundo e a nossa atividade, o nosso trabalho é para com o mundo. A gente está aqui para... Né? A gente vai ver isso mais para frente. Mas, nesse sentido, os nossos valores são os valores de Jesus, que são separados dos valores desse mundo. Amém? E vamos lá, né? O Sermão do Monte, ele começa assim, olha só. Mateus 5:1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ó, aqui só esse primeiro versículo já mostra muito do objetivo de Jesus ao pregar o Sermão do Monte. Porque Jesus, ele é o Messias, e ele estava primeiramente prometido a quem? Aos judeus. Ele viria, o que a gente sabe é que ele veio primeiramente aos judeus, os judeus os rejeitaram, né? Os judeus rejeitaram Jesus, e aí depois essa bênção, ela se expandiu para todos os gentios, aqueles que não eram judeus, mas que isso também não foi uma mudança de plano de Deus. Isso estava prometido também desde antes, mas primeiramente viria para os judeus. E assim foi. Nesse sermão esplêndido de Jesus, ele começou primeiramente se virando para os judeus. Porque olha só, quando fala aqui que Jesus subiu ao monte, né, o Sermão do Monte, porque Jesus estava pregando do monte. Esse monte também, ele simboliza, né, Moisés quando subiu no Monte Sinai e passou todos os mandamentos. Isso faz referência a isso. Então, assim como Moisés, que era o cara que trouxe a lei de Deus para o povo judeu, e era a lei que eles achavam que o cumprimento dessa lei ia salvar eles, e ele estava até deturpando essa lei, esse cara que eles tratavam como se fosse o próprio Deus, Moisés, né, ele subiu no Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, por exemplo. E assim como ele fez, Jesus também subiu agora no monte para passar o Sermão do Monte. E não só isso. Olha o que está escrito lá também. Ele se assentou. Essa coisa de... Eu acho que o Labeca já falou isso aqui uma vez, eu acho. Né, que os judeus, eles tinham esse costume assim, né, os rabinos, os líderes religiosos da época, quando eles queriam passar uma informação rápida, sabe, uma palavrinha, eles falavam isso em pé. E eles falavam rapidamente, e a galera já ia embora. Mas quando eles queriam passar um decreto oficial, um anúncio, um negócio mais profundo, mais extenso, eles se assentavam. E é assim que Jesus fez agora. E lógico, os judeus entenderam tudo isso aí. Porque Jesus, de fato, era um profeta e era o cara de maior autoridade na palavra de Deus aqui. Isso que ele estava querendo dizer, e os judeus entenderam isso, né? Ou então tinham que entender, porque o gesto foi claro. E aí, versículo 2. Então ele passou a ensiná-los. E aqui, pessoal, começam as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, elas são características que se manifestam naqueles que receberam o Espírito Santo. Está entendendo? As bem-aventuranças, ela não é uma coisa que, diferente do que muitos pensam, não é uma coisa que você pode se esforçar para ter, para cumprir, ou então que você pode ter isso, desempenhar isso de maneira natural, desde que você nasceu, ou que é uma coisa que faz parte da sua personalidade. Não, a gente vai ver que é uma coisa bem mais profunda, bem mais espiritual, e que é uma coisa que vem do Espírito Santo. Mas outra, também não é uma coisa que a gente pode olhar assim. Ó, por exemplo, a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. A segunda, os que choram. A terceira, os mansos. Você não pode olhar para as bem-aventuranças e falar assim: esse negócio de ser pobre de espírito, Deus não me chamou para isso, não. Mas Deus me chamou para ser manso.
eu acho que o irmão ali, talvez ele não é manso, mas Deus chamou ele para ser dos que choram. Não, não é. As bem-aventuranças, elas são atributos que se manifestam juntamente, um é consequência do outro, necessariamente eles vêm junto, e é um pacotão que o Espírito Santo nos entrega de uma vez. Lógico, nenhum de nós vai conseguir desempenhar todos eles 100%, porque ninguém aqui é Jesus. Está entendendo? Mas nem que seja num nível, aqueles que têm o Espírito Santo, eles manifestam esses atributos que a gente vai aprender agora, que são das bem-aventuranças. E o que significa bem-aventurado? Que vai ser a palavra que mais vai se repetir aqui. Bem-aventurado é aquela pessoa que é muito feliz e verdadeiramente feliz. Está entendendo? Em outro sentido, né, eu ouvi também falar, li em alguns comentários, que não só esse negócio de ser muito, muito feliz e verdadeiramente feliz, mas também no sentido de ser aprovado por Deus. Bem-aventurado, aprovado por Deus. Por quê? Gente, lá no Éden, quando Deus criou a gente foi criado o quê? Num relacionamento com Deus ali no jardim, que era íntimo, constante, sabe? Livre, assim, ó. O ser humano foi criado nesse meio, cara, em um relacionamento totalmente imerso ali com Deus, frequente, constante. O ser humano se relacionava com Deus todo dia, toda hora, e era plenamente capaz e responsável da missão que Deus deu para ele quando ele criou, que é o quê? Cuidar da sua criação, dos animais e de tudo, toda a criação de Deus. A gente vivia essa responsabilidade e esse relacionamento com Deus plenamente, plenamente. Só que aí veio o pecado, a gente pecou e a gente saiu dessa presença de Deus. E até hoje a gente sente uma falta do nosso coração. A gente sente um buraco que ficou deixado por essa presença de Deus que a gente abandonou. Porque a gente foi criado acostumado com isso. E é isso que nos satisfaz. Tudo que Deus criou é satisfeito quando ele desempenha a função exata pelo qual Deus criou ele. E Deus nos criou para nos relacionarmos com ele e cuidar da sua criação. E a gente deixou de fazer isso. A gente deixou de fazer isso. E é justamente isso que nos satisfaz. Está entendendo? Por isso, todos nós hoje carregamos esse buraco. Esse buraco que só pode ser preenchido com essas duas coisas. Relacionamento com Ele, com Deus, e o cumprimento do nosso chamado, que é cuidar da sua criação. E quando a gente cumpre isso, aí, essa é a bem-aventurança. Isso que ele quer dizer com bem-aventurado. E se ele cumpre isso, consequentemente, foi porque Deus permitiu ele cumprir. Logo, Deus salvou ele, Deus aprovou ele. Nesse sentido, bem-aventurado é muito feliz, satisfeito, aprovado. Deu para entender? Amém? Todo mundo me acompanhou certinho? Vamos passar? E um norte, né, uma baliza que você pode ter durante todo esse nosso estudo do Sermão do Monte é o seguinte, para você saber se você está indo, né, na interpretação legal ou não. Se ao final dessas bem-aventuranças, se no final dessas bem-aventuranças você olhar para o que a gente discutiu e falar assim, não, isso aí eu consigo fazer, isso aí eu faço. Ou então, se olhar para tudo isso que a gente discutir e falar assim, isso aí, ó, graças a Deus eu faço desde petitinho, sem dificuldade nenhuma. É uma coisa que eu estou acostumado, faz parte até da minha personalidade. Pode ter certeza que você entendeu errado o que a gente está falando aqui. Amém? Entendeu errado. Não é uma coisa que você tem capacidade de cumprir. A gente vai ver aqui que não é pela nossa força, é pela obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então você só pode ter duas reações corretas ao nosso estudo aqui das bem-aventuranças. Ou você pode olhar para isso e falar, nossa, meu Deus, eu preciso de mais disso. Deus, me dá mais disso. Me permite relacionar mais com o Senhor, conhecer mais o Senhor, me enche do Espírito Santo para que eu possa desempenhar mais esses atributos. Ou então, corretamente, você também pode olhar para essas bem-aventuranças e ver, eu não tenho isso. Senhor, me dê isso. Pela tua misericórdia, me dê isso, porque eu não tenho. Essas são as duas reações que você pode ter para o nosso estudo de hoje. Amém? Vamos começar com a primeira bem-aventurança? Versículo 3.
bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras versões, bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Gente, essa humildade, ela não é você ser uma pessoa discreta, sabe? Você se esforçar para ser uma pessoa discreta, uma pessoa reservadinha. Não é dessa humildade que a gente está falando, que Jesus está falando aqui. Não é. Ou então essa pobreza, né? Porque a gente viu aí que na versão, algumas falam humilde, outras são pobres, humilde de espírito, pobre de espírito. Essa pobreza também não é, você não pode conquistar essa pobreza de espírito, que é um atributo da bem-aventurança, você não pode conquistar isso abrindo mão de todos dos seus bens, de todo o seu dinheiro e se tornar um pobre. Não é sobre isso também. Não é, sabe? Não é sobre a pobreza material, de dinheiro, de coisas. Não é sobre isso também que a gente está falando. Aqui, o grego original desse pobres de espírito, porque na Bíblia tem dois tipos de pobre na Bíblia. Tem o pobre, aquele pobre que tem uma vida da hora, só não pode desfrutar de muito conforto, de muito luxo, mas na Bíblia também é usada uma outra palavra grega para miserável, aquele que é mendigo mesmo, que não tem nada, que vive na miséria. Esse grego aí da miséria que foi usado para essa palavra aqui agora. Esse pobre de espírito, na verdade, ele quer dizer nesse sentido assim, ó, miserável de espírito. E um exemplo, cara, que Deus colocou no meu coração assim, de alguém que realmente desempenhou essa humildade de espírito real, foi Pedro, quando Jesus se revelou para ele como Messias naquele milagre dos peixes. Quem lembra? Vamos abrir lá? Lucas 5, 8. Lucas 5, 8. Olha só. Teve lá o milagre da pesca, não sei o quê. Quem viu isso aí no Dia de Chosen é massa, hein? Essa cena é top. Velho, pra mim isso aí é uma das... Cara, essa confissão aqui de Pedro, pra mim é uma das coisas que mais mexe comigo, disparado na Bíblia. Olha só. Quando Pedro, né? Olha o versículo 8. Quando Pedro viu tudo isso que Jesus tinha feito, olha, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque sou pecador. Aí o que as crianças estão aprendendo hoje também é bastante isso aqui que a gente vai ver hoje, né? Que massa, né? Cara, olha só. Pedro, não dá para não ter o pensamento tendencioso influenciado pela série, né, do The Chosen. Não dá. Mas vamos contentar com o que a gente viu aqui na Bíblia. Eu acho que pela Bíblia dá até para saber, assim, cara, acho que todo mundo consegue perceber, lendo a Bíblia, que Pedro, ele era um machão, né? Ele era um machão. Cara fortão, tal, não sei o quê, pá. E, cara, quando Jesus, né, se mostrou aqui para ele, gente, ele podia ter falado tanta coisa. Ele podia ter falado assim: Ô Jesus, escolhe, é eu mesmo que sou para esse serviço aí, eu que tenho que ser o seu discípulo, porque eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou destemido, eu sou determinado, eu sou tudo de bom, eu sou o cara certo para essa vaga aí, eu sou o cara certo. Me bota nesse time aí que eu vou ajudar o seu ministério. Cara, mas não foi isso que Pedro falou, velho. Não foi, mano. Olha só o que ele falou. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Que isso. Essa é a humildade de espírito. Essa é a pobreza de espírito. Não é você não ter nada material. É você reconhecer que você não tem nada espiritual de bom para oferecer para Deus. Não tem nada. Pedro era corajoso, forte, destemido, tudo. Mas isso não vale de nada comparado com a santidade de Deus e a misericórdia que Ele tem com nós. Essa é a pobreza de espírito. A gente vê, gente, que a gente não tem nada. A gente não tem nada para oferecer para Deus em troca da salvação dEle, em troca do relacionamento dEle com nós, em troca da graça, da misericórdia. A gente não tem nada para oferecer. Essa é a humildade de espírito que Jesus está explicando aqui. Mas nada melhor do que alguém para nos ensinar, para ser o nosso exemplo dessa verdadeira humildade do que Jesus, né? O próprio Jesus, Ele é o nosso maior exemplo dessa humildade. Cara, você pode ver
no capítulo passado aí, ó, no Mateus 4, no comecinho, eu acho, no comecinho, ó. Olha o primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ah, não, essa não está muito boa, não. Vamos para Lucas 4. Olha só. Olha lá. Que é aquele episódio lá quando Jesus foi para o deserto, sabe que o diabo ficou tentando ele? Olha só. Por que Jesus foi lá? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Olha só, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, Jesus, nesses 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, o que ele estava fazendo? Orando e jejuando. Orando e jejuando. Pensa comigo, para que Jesus tem que fazer isso? Para que Jesus tem que orar? Para que Jesus tem que orar? Se ele é o próprio Deus. Aí, ó, quem estava lá na aula de Cristologia com o Bruno, eu matei essa aula, mas quem foi lá no ramo, viu que Jesus é o quê, galera? 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele tinha plena noção dessa condição humana dele que ele também tinha. Ele não era só Deus, ele era perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem também. Homem normal. Normal não, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas 100% homem, 100% Deus. Ele tinha noção dessa humanidade dele e isso ele já sabia que era uma total dependência que ele tinha do Espírito Santo e da vontade de consultar. Ele consultava a vontade do Pai para saber o que ele tinha que fazer. Porque ele tinha essa consciência de que ele também era humano e ele precisava. E, gente, ele sendo o próprio Deus, acredito que ele orou muito mais do que todos nós, sendo meros humanos, oraremos na vida. Está entendendo? Então, olha a dependência que ele tinha de consultar o Pai, de saber a vontade do Pai. Essa é a humildade de Jesus. Está entendendo? Não só isso, mas quando Jesus fala aqui lá em João 14, olha só o que ele fala, João 14:10. Olha o que ele fala. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, olha só, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, aqui ele fala mais uma vez, ele enfatiza mais uma vez essa dependência que ele tem do Pai e dessa dependência de harmonia que ele tem que estar com a vontade do Pai, para eles realizarem as obras juntos. Né? Então essa é a humildade. E qual que é a promessa que vem depois da humildade? Porque deles é o reino dos céus, né? Esses que são humildes, esses que sabem que não tem nada para oferecer para Deus, esses aí estão no céu. Esses estão no céu com Jesus. Amém? Vamos para a próxima? Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Cara, isso aqui... Nossa, isso aqui entra muito contra o mundo, cara. Isso aqui é muito contra o mundo. Entra muito contra o mundo. Muito, 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 muito. Cara, você vê qual que é a ideia do mundo hoje. O que é pregado hoje? Cara, o que importa, no final das contas, é você sentir prazer. Você, cara, ser feliz mesmo, aproveitar a vida, vai que vai. Deixa de lado as preocupações, as falhas, os problemas. Deixa de lado, mas vai que vai. Aproveita, porque a vida é curta, né? Sinta o máximo de prazer que você puder. E vai que vai, que vai. Não há tempo para perder com tristeza. A vida é curta. Não. Mas aqui Jesus, cara, olha esse contraste que ele coloca aqui. Bem-aventurados, ou seja, muito felizes os que choram. Tipo assim, muito felizes os que são tristes. É tipo isso que ele está falando aqui. Porque esse chorar, gente, não é chorar simplesmente, né? Porque senão todo mundo aqui estava salvo. Todo mundo chorou quando nasceu, né? Menos eu. Minha mãe fala que eu não chorei não, porque que é macho demais, é macho demais. O cara não chorou nem quando nasceu, filho. Ah, tá ligado? Ah. Mas vocês choraram.
Vocês choraram, né? Eu não, felizmente ainda não rolou. Mas vocês choraram, mano. Vocês choraram. Mas nem, não é esse choro que vai levar à bem-aventurança. Não é isso que a gente está falando, né? Não é isso. E também não é o choro normal que todo mundo sente, gente, sabe? De perder um parente, de dar um negócio errado. Sei lá, seu dia foi mó ruim, à noite você chora. Não é esse choro também, gente. Não é esse choro, não. De tristeza normal, não. Não é isso, não. Não é isso. E também não é aquele choro de quando você sofre com as próprias consequências dos seus erros. Sabe quando você se dá mal? Cara, a pessoa faz tudo errado, aí dá tudo errado na vida dela, aí ela, vou abrir a Bíblia aqui, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Ai, que bom. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é o choro das consequências dos seus erros, não. Não é esse choro também. É muito mais profundo que isso. Muito mais. Esse choro, né, o grego da Bíblia, essa palavra choro, ela quer dizer, cara, ela quer exprimir assim o mais profundo desespero, assim, aquela tristeza mais desesperadora do fundo. É comparado, na verdade, com a lamentação do luto, né? Aquele choro de luto, de perder uma pessoa realmente que você ama muito. É essa tristeza que a gente está pensando. Uma tristeza muito profunda. E, cara, olha como as bem-aventuranças, elas são consequências uma das outras. O que a gente acabou de aprender na anterior? Humildade de espírito, que a gente viu o que é. Cara, como o Espírito Santo vai aplicar em você a obra de fazer você reconhecer que você não tem nada para oferecer para Deus, e enquanto ele faz isso, você não reconhece. Na verdade, galera, que não é que você não tem nada a oferecer para Deus, como se o seu saldo fosse nulo com Deus. Não é isso. Juntamente com isso, você vê, na verdade, que o seu saldo é negativaço. Porque desde que você nasceu, você só peca contra Deus, cara. A sua dívida com Deus, desde o dia que você nasceu, é gigantesca, é impagável. É impagável. Impagável. Né, por nós. Como isso não vai te gerar uma tristeza, um desespero? Como? Meu Deus, estou perdido. Só pequei desde que eu nasci e eu mereço o inferno. Essa é os que choram, né? Essa é a tristeza que a gente está falando aqui. A tristeza de olhar para a sua vida e parar e ver, mano, eu vou para o inferno. Esse desespero, é nesse ponto que a gente está tocando. Tá entendendo? De falar, mano, se Deus me mandar para o inferno agora, não tem nada mais justo que isso, porque afinal eu só errei a vida inteira. Só pequei contra ele. Nada mais justo do que eu ir para o inferno, eu mereço isso mesmo. Isso dá um desespero, cara. Isso dá uma tristeza, mano. Tá entendendo? Só que qual é a promessa que vem junto com os que choram? Porque serão consolados. Quando o Espírito Santo, ele te dá essa humildade e ele te dá esse desespero de perceber que você é um pecador, ele não deixa por aí. Ele também te mostra o outro lado disso, que é o quê? Um pai misericordioso que enviou o seu filho, né, que se fez homem para pagar essa dívida por nós. Para, né, resolver esse saldo negativo que a gente tem aqui. O Espírito Santo ele também mostra isso para a gente quando a gente reconhece que somos pecadores e merecedores do inferno, da condenação eterna, tá ligado? Ele vem com isso, mostrando que o Pai, ele por amor quer te salvar. Esse é o nosso consolo. Eu acho que um dos melhores exemplos que a gente pode ver disso é no Salmo 51, clássico. Salmo 51, escrito por Davi, quando ele cometeu um dos seus pecados mais marcantes no seu ministério. No seu reinado, né? Que todo mundo lembra dessa história, quando ele cobiçou a mulher do próximo, viu a Batseba lá tomando banho, chamou ela, engravidou ela, e aí depois mandou o marido dela para a linha de frente na batalha para ele morrer mesmo e ele não ter que segurar esse BO. E depois o profeta Natan foi lá,
mostrar que ele estava errado, que isso foi um pecado horrendo. E aí, nesse contexto, Davi escreve esse Salmo 51 aqui, que é uma das maiores confissões que a gente pode ver na Bíblia de pecado, né? Aquela confissão de falar, oh Deus, eu sou pecador, eu não presto, eu não mereço a tua misericórdia, eu mereço mesmo o inferno, tá ligado? Esse é um dos principais exemplos disso aqui, é o Salmo 51, uma das maiores confissões de pecado que a gente tem acesso aí. E olha o que ele diz lá no versículo 17. Olha só. Quem quiser saber também, né, mais dessa historinha aí do Davi, está em 2 Samuel 11. Quem ainda não conhece, muito bom conhecer, tá? Ó, Salmo 51, versículo 17. Olha o que Davi fala no meio dessa tristeza que ele está sentindo. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Está entendendo? Esse é o nosso consolo. Porque juntamente com o Espírito Santo esmagando o nosso coração, nos mostrando quão ruim nós somos, e quão pecadores nós somos, e quão merecedores do inferno nós somos, ele nos consola, mostrando que quem ele coloca nesse estado é quem justamente Deus vai salvar. Justamente esse, né, que desfrutará da misericórdia totalmente de graça de Deus. Amém? Mas também, essa tristeza não é só, essa tristeza, né, dos que choram, não é só pelo pecado nosso, não. Não é só o nosso pecado que faz a gente sofrer. É também o pecado alheio, o pecado que a gente vê aí no mundo. Esse pecado também nos faz chorar, também nos entristece. Né? Quando a gente olha, cara, o mundo desabando aí e tal, essas guerras rolando, corrupção, doenças, tudo de ruim, de desastroso que é, a gente sabe que é culpa do pecado. Cara, não tem como a gente ver isso e também não dá aquele desespero, né? Tipo assim, nossa, não dá, cara, não dá. Deus resolve isso. Tá entendendo? É aquela tristeza de falar, meu Deus, o mundo tá quebrado mesmo. Tá quebrado mesmo. E Jesus, ele sentiu essa tristeza. Jesus chorou, inclusive, por esse motivo, sabe? De ver e falar, meu Deus, mano, esse povo tá perdido. Esse povo tá perdido. Olha só o exemplo que a gente vê lá em Lucas 19, versículo 41. Olha só. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou. Olha só, chorou mesmo. Chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está até agora oculto aos teus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus chorou quando olhou essa condição da humanidade aí. Aqui foi um caso mais nichado, né? Jerusalém, mas é a mesma coisa, é o nosso exemplo também de como a gente também deve, né, sofrer com a problemaiada toda que a gente está vendo no mundo, certo? Mas e qual é o consolo dela? O consolo dela, Paulo traz para nós. Lá em Romanos 8, olha só, versículo 22. Qual é o consolo para essa doideira que está o mundo? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Gente, a nossa esperança, se é que a gente tem fé em tudo isso aqui que a gente está falando, a nossa esperança para com esse mundo caído, quebrado, é que Deus, é questão de tempo para Jesus vir, dar aquele limpa e regenerar tudo, assim, tirar o pecado. A gente não vai conviver mais com o pecado. Essa dor que o pecado nos causa, isso é questão de tempo para acabar. E isso está prometido. Amém? Vamos para a nossa última bem-aventurança de hoje? Claro que não ia dar tempo de falar todas, né, galera? Quem estava pensando aí que eu ia falar todas, tá maluco. Aí, vamos para a última e depois, no próximo, continuo com as outras, né?
Opa. Versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Cara, o mundo hoje te prega o quê? Se imponha mesmo. Bota moral, bota respeito, se valoriza. Não leva desaforo para casa. Não deixa eles abaixar, diminuir sua reputação, sua dignidade. Tá ligado? Bate no peito, vai para cima. Tá entendendo? Essa é a ideia do mundo. Só assim você vai conquistar o que é seu. Só assim você vai conquistar o seu. Tá entendendo? Mas igual a gente viu lá na humildade de espírito, que é o quê? Né? Igual o mundo fala assim, não, você consegue, você é capaz, vai que é sua, não sei o quê. O que mais que eles falam? Você não depende de nada, nem de ninguém para conquistar isso. E aí a gente vê que a gente não tem nada para oferecer a Deus, é a mesma coisa aqui. Não é assim que funciona, cara. Os que herdarão a terra são os mansos. Mas essa mansidão também não é essa mansidão física, material que a gente fala assim, sabe? Não é aquela pessoa calminha, quietinha, tímida, que enfrenta brigas, que enfrenta discussões, sabe? Não é essa pessoa, sabe? Que algumas pessoas são assim desde que nasceu, sabe? Tem algumas pessoas que são mais calmas, outras são mais impulsivas, né? Outras são mais calminhas desde que nasceu, mas, cara, ninguém tem a salvação desde que... Isso que a gente está falando aqui agora não é uma coisa que você tem naturalmente, isso que eu quis dizer. E não é uma coisa que você pode se esforçar para comportar e assim cumprir. Assim como as outras bem-aventuranças, é uma coisa mais profunda, né? E essa mansidão, no grego, né, da Bíblia, ela costuma se referir a uma ilustração assim, tipo uma fera, uma besta, assim, um bicho selvagem, raivoso, mau, perigoso, domado, adestrado. Essa é a mansidão que a gente está falando, entendeu? Um bicho que é muito feroz, mas agora domado, adestrado. Então essa mansidão, ela está muito relacionada com o domínio próprio. Que é, quem estava lá no fim de semana alfa viu. Domínio próprio é o quê? É um fruto do Espírito. Né? Assim como a mansidão também, né? Uma coisa vai com a outra. Né? Esse domínio próprio, cara. E esse domínio próprio, ele pode englobar o domínio próprio em várias esferas, várias perspectivas. Você pode ter domínio próprio numa coisa, domínio próprio em outra, tal, não sei o quê. Jesus, por exemplo, ele teve o pleno domínio próprio sobre as tentações que ele sofria, né? A gente sabe que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não cedeu para nenhuma tentação. Ele nasceu e morreu sem pecado, perfeitinho, perfeito. Mas ele foi tentado, em tudo foi tentado, igualzinho a gente. Mas ele tinha um domínio próprio pleno e não cometeu nenhum pecado. Mas Deus falou, tocou mais no meu coração para a gente ir para esse domínio próprio, por um lado de dominar a nossa própria ira e perdoar. Deus falou muito comigo nesse sentido de domínio próprio, né? Porque Deus além de ser um Deus de amor, ele também é um Deus de ira. Só que a ira dele é justa. A nossa ira raramente é justa. A nossa ira, a maioria das vezes, ela é pecaminosa. Ela, na verdade, é uma falta de misericórdia, uma falta de piedade com o nosso irmão. Né? E agora pensa nas outras bem-aventuranças que a gente veio construindo até aqui agora. A humildade e o choro. Cara, quando você vê que você é pecador, merecia o inferno, mas Deus te ofereceu essa salvação por total graça e misericórdia e amor, como você tem a capacidade de não perdoar um simples erro que seu irmão cometeu com você? Cara, olha a dívida que Deus pagou para te salvar.
e você não consegue perdoar o irmão? Deus falou principalmente disso comigo. Tá ligado? Então, acho que um dos principais exemplos que a gente tem disso, que a gente inclusive viu no ramo, né, não, galera? Com Estevão. Ó, cara, esse nome é massa demais, velho. O meu filho tem que... Um filho meu vai chamar Estevão. Na moral mesmo. É que meu amigo ali, ó, meu convidado ali, ele chama Estevão. Quem lembra qual capítulo? 7 mesmo. Capítulo 7. Atos 7, que a gente viu lá no ramo, hein? Atos 7, 59. Cadê? Como foi a morte de Estevão, gente? Um cara justo, né? Fazendo certo. Ele foi apedrejado. E o que ele falou quando ele foi apedrejado? Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Velho, o povo estava matando ele a pedrada. E ele orou para Deus não punir os homens que estavam apedrejando ele. Fala se esse cara não aprendeu com a misericórdia de Deus. Porque o que a gente faz com Deus quando a gente peca é muito pior do que apedrejar. Porque a gente está apresentando o nosso pecado sujo para um Deus que é totalmente santo e limpo. E não tem parte com a iniquidade. O que a gente faz quando a gente peca é muito pior do que isso aqui. E Deus nos perdoa pelo nosso pecado. Por que Estevão não perdoaria quem estava apedrejando ele? Nossa, que sabedoria, hein? Que mansidão que a gente tem que aprender demais, hein, galera? Porque eu acho que Deus falou muito isso comigo, galera, porque olha que bênção, o nosso ministério de jovens aqui tá crescendo, velho. Olha só, tá dando uma aumentada. Se pensar muito pouco tempo para cá, não tinha esse tanto de jovem que está tendo aqui agora. Mas o que eu estava conversando com o Arthur, lá no fim de semana alfa, porque a gente, um dia lá, eu, o Arthur e o Neilton, a gente estava conversando assim, de uns problemas que rolava na igreja passada que o Arthur frequentava. E aí eu e o Neilton estava falando assim para ele: cara, mas pode se preparar porque você vai ver muito problema na nossa igreja agora. Você está chegando agora, mas tem muito problema aqui também. Igual o Neilton falou, onde tem gente vai ter problema. E realmente, gente, a igreja aqui é lugar de gente problemática, que reconhece que tem problema, que precisa de Deus. Sabe? Então agora que a gente está crescendo, não vamos perder isso de mente, certo? Que a gente vai passar por problemas, inclusive uns com os outros, mano. Tá entendendo? E aí, você está preparado para perdoar, para ter misericórdia? Coisa mais normal, gente. Fofoca. Né? Normal, quero dizer, continua sendo errado da mesma forma. Mas fofoca, cara, o irmão falar mal pelas costas aí dos outros. Isso acontece, gente, ainda mais com muita gente. Isso acontece. Esteja preparado para isso, para perdoar. Mas olha só, muitas vezes o seu irmão, ele não vai reconhecer de primeira e chegar em você pedindo perdão. Não vai. Mas e aí? E Jesus? Quem que chegou em Jesus? Foi a gente que chegou em Jesus ou foi Jesus que chegou na gente? Jesus que nos resgatou enquanto a gente estava em pecado. E outra, ele continua intercedendo por nós. O Bruno deve ter falado isso na aula de Cristologia. Ele continua intercedendo por nós. Por quê? Porque a gente continua pecando. E Deus continua intercedendo e perdoando. Está entendendo? Vamos olhar o exemplo para finalizar aqui, ó, de Jesus na cruz. Lucas 23. Sumiu. Lucas 23. Lucas 23, T4. Tá aqui, tá aqui. Cara, olha o que... Aqui, foi bem parecido com o que o Estevão falou, né? Mas lógico, o Estevão que aprendeu com Jesus, né? Não é Jesus imitando Estevão, Estevão que imitou Jesus. Olha só, 34.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, Jesus, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha isso. Os caras não iam pedir perdão para Jesus, velho. O cara não ia pedir. Aqueles caras que estavam lá, eles não iam pedir perdão para Jesus. Mas antes deles pedir perdão, Jesus intercedeu por eles. Jesus perdoou eles. Gente, vamos se preparar, tá? Vamos amadurecer, vamos meditar na palavra, vamos buscar mais relacionamento com Deus, para a gente não deixar coisa boba atrapalhar nosso relacionamento, gente. Vamos estar disposto a ter misericórdia com o irmão, perdoar o irmão, porque olha o perdão que a gente recebeu de Deus. Amém? Então é isso, gente. Então é isso. Mas agora realmente para concluir. Cara, se você ouviu tudo isso aqui agora, lembra daquelas... se você ouviu tudo isso aqui agora e você viu que, cara, realmente você não tem nada disso que a gente está falando aqui agora, você percebeu, cara, eu simplesmente não tenho isso que falou, eu não tenho esses atributos das bem-aventuranças. Se você percebeu isso, a boa notícia é que Deus está oferecendo de graça o teu Espírito Santo para que cada um aqui desempenhe e manifeste não só os atributos das bem-aventuranças que a gente viu hoje, mas todas elas e todos os atributos de alguém que conhece Jesus, que a gente vai ver no Sermão do Monte. Tá? Olha só o que está escrito em Lucas 11:13. Ora, se você, Jesus, né, dizendo isso. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, pessoal, se você reconheceu que você não tem, glória a Deus por você ter reconhecido isso. Porque quem vai para o inferno é quem não reconhece. Está entendendo? Então, se você reconheceu, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando de graça, de pedir o Espírito Santo, e faça isso hoje mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua revelação perfeita, Pai, que o Senhor nos dá o privilégio de ter contato, de anunciar, de estudar, tudo, Pai. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez carne, Pai, se humilhou, sofreu, mesmo sendo perfeito, Pai, por todos os nossos pecados, Pai, para que a gente fosse salvo, Pai, sem merecer um pingo dessa salvação, Deus. Obrigado, Senhor, por ter oferecido essa salvação, Pai, mesmo nós merecendo o inferno, Senhor. Muito obrigado, Pai. Oh, Deus, nos enche do Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ser mais humildes, Pai. Deus, livra, Pai. Livra a tua igreja da soberba, Senhor. Não permita, Pai, que a gente nunca chegue ao nível de achar que a gente tem algo para oferecer ao Senhor, a gente tem algo para merecer a tua graça, Pai. Não permita a gente chegar nesse nível, Senhor. Deus, também nos faça chorar, Pai, nos disciplina, Senhor. Nos disciplina, nos educa, nos molda da tua maneira, Pai, da maneira que o Senhor quiser, por mais doído que seja, Pai, mas não deixa a gente esquecer de que a gente ainda é pecador, Pai. E que o Senhor nos ama e tem as suas misericórdias renovadas todos os dias, mesmo a gente ainda pecando, Pai. Oh Deus, nós pedimos também, Pai, para que o Senhor nos torne mansos, Senhor. Deus, nos faça, Pai, por obra do Teu Espírito Santo, dominadores próprios, Pai, assim como o Senhor foi aqui no Seu ministério terreno, Pai. Deus, nós queremos, Pai, ter essa Tua força, Senhor, de virar de costas para o pecado, Senhor. E também de desempenhar, Pai. Oh, Deus, nos dá um pouco dessa Tua misericórdia, desse Teu perdão, Pai, para que a gente também possa ter isso com nossos irmãos, Deus. Nos ensina, Pai, a perdoar, Senhor. Oh, Deus, e aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, Pai, que não têm o Teu Espírito Santo. Oh, Deus, tenha misericórdia, Pai, e resgata, Pai, e toma o coração deles de uma vez por todas, igual o Senhor tomou o daqueles que já são seus, Pai. Tenha misericórdia, Pai.
Em nome de Jesus, amém. Amém. Santa Ceia agora. Aleluia. Meus queridos, é sempre bom lembrar, né? Da sã doutrina. Olha só.